Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam ótimos. Como vocês já viram no título desse vídeo, vamos começar mais uma obra de vestibular e concursos. Atenção, hein, meu povo? Tô cumprindo minha palavra. O Curtiço, de Aloysio Azevedo, um marco também importante demais para a literatura brasileira, e vocês vão entender aqui comigo, fazendo essa introdução. Vem que ela tá muito legal, preparei ela com muito carinho, para contextualizar como essa obra surgiu e todos esses fatos históricos que acabaram, com certeza, inspirando o autor a publicar essa obra. Para começar, vocês vão dizer assim, ela tá doida. Não tô, não. E vou provar. Eu preciso falar de um outro livro, A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Olha que obra linda, publicada pela Folha, numa coleção chamada Livros que Mudaram o Mundo. Quero inclusive fazer aqui um parênteses e parabenizar o time da Folha, que sempre publica livros maravilhosos e com uma qualidade incrível. E aí vou usar, né? Eu gosto de narrar, né, meu povo? Vou usar aqui as palavras de Hélio Schwartzman, que é o cara, na época ele era um articulista da Folha, espero que ele ainda esteja por lá. Ele fez o prólogo de toda a coleção e ele escreveu o seguinte: alguns poucos livros mudam a forma como o homem pensa o mundo e a si mesmo. Princípios matemáticos da filosofia natural de Isaac Newton, por exemplo, pregou o último cravo no caixão do geocentrismo e inaugurou a mecânica clássica. A um só tempo, tirou o homem do centro do universo e deu início à era das revoluções científicas. De modo análogo, A Origem das Espécies, de Charles Darwin, ao mostrar que seres vivos evoluem a partir de ancestrais comuns com outras espécies, tirou a humanidade do âmago da criação e engendrou novos paradigmas. Atenção! Não só para a biologia, mas para uma série de disciplinas, da linguística à psicologia. Incrível! Vocês imaginam o que foi esse livro quando ele publicou? Se você não conhece, recomendo você ler pelo menos um review do livro, um resuminho, que vai te dar aí uma boa noção sobre a importância dessa obra e por que Darwin foi tão revolucionário. Aqui não estamos discutindo se a teoria dele está certa ou errada, tá? Tem um monte de gente que sabe falar muito melhor sobre isso do que eu. Então, se você tiver curiosidade, quiser conhecer um pouco mais da obra dele e tudo isso, tem um monte de canal aqui que fala sobre isso, sobre ciência, e também tem aí, procure na internet também, tem muita gente que avalia, né, essa obra. Então, Darwin foi um cara que largou essa bomba, esse meteoro, e as pessoas ficaram realmente muito tocadas, mexidas, e começaram a repensar muita coisa. E Darwin inspirou um outro cara. Peraí, mas não é Luiz Azevedo? Calma. E Darwin inspirou um outro cara chamado Émile Zola. Émile nasceu em 1840 e faleceu em 1902. Ele era um francês. E a obra de Darwin inspirou ele a criar um livro chamado O Romance Experimental, em 1880. Ele é considerado um manifesto naturalista, criando esse novo gênero literário que é o naturalismo. Émile Zola, obviamente, influenciou o nosso Aloysio Azevedo. E o naturalismo, não vou falar aqui, gente, do gênero literário, tá? Porque eu acho que o propósito aqui desse vídeo é outro. Inclusive, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o naturalismo, também tem aí um monte de texto publicado que inclusive as próprias apostilas de vestibular e concurso falam bastante sobre isso. Mas o naturalismo ele tem uma característica interessante, que é transformar o escritor quase num cientista, né? De olhar e observar a realidade, tentando não criar os seus julgamentos, não impor o seu julgamento
e o seu modo de pensar, mas sim de observar aquela situação, escrever com muita minúcia os hábitos, aqueles personagens que ele está tratando, o próprio ambiente, né? E às vezes até o próprio ambiente é um outro personagem. E o que é interessante também no naturalismo é tratar com normalidade o sexo. Inclusive sendo uma coisa que é efetivamente uma coisa natural, mas para aquela época ainda era um grande tabu e o naturalismo foi uma coisa um pouco chocante para as pessoas, tá? Então, o romance experimental, que é o manifesto naturalista, surgiu em 1880 e já no ano seguinte a gente tem obras de Aloísio com essa pegada. Aloísio Tancredo Gonçalves de Azevedo nasceu em 1857 na cidade de São Luís, no Maranhão, e faleceu em 1913 na cidade de Buenos Aires, na Argentina. Aloísio foi um cara múltiplo, ele era escritor, ele era jornalista e era também diplomata. Pois é, provavelmente nasceu num berço bem bom, né, gente? E que é interessante aí, ele foi diplomata em vários países, inclusive Japão e Argentina, onde ele acabou falecendo. Outra curiosidade, ele é irmão de outro escritor muito importante, que é o Arthur Azevedo, inclusive as pessoas até confundem às vezes os dois. Aloísio publicou várias obras, mas as 3 mais importantes dele foram O Mulato, em 1881, então, imediatamente já da publicação de Émile Zola, Aloísio já publicou uma obra, né, com essa característica, em 1881. Depois a gente tem Casa de Pensão, que é a segunda obra super importante, que foi publicada em 1884, e finalmente O Cortiço, em 1890. Essas 3 obras são realmente todas muito importantes, mas O Cortiço é considerada como a obra-prima do Aloísio, tá? E aí eu queria fazer um ponto histórico aqui a partir disso também, não só da literatura, mas um ponto histórico do que estava acontecendo aqui no Brasil. No dia 15 de novembro de 1888, é instaurada a República, né? Então a gente tem uma mudança aí de regime, praticamente Dom Pedro II e a família real são expulsas do Brasil, né? Eles vão para a França, e aí o Brasil acaba se tornando mais moderno e se tem um monte de coisas decorrentes dessa mudança de regime aqui, né? Então é eleito aí os primeiros presidentes, etc. E aí eu vou usar um pouco uma outra obra, que não é muito tipo de obra aqui do canal, que é essa obra aqui de Eduardo Bueno, Passando a Limpo, a história da higiene pessoal no Brasil. Eu adoro essa obra, gente, é muito legal. E o Eduardo Bueno pode nos ajudar muito aqui a entender um pouco o que aconteceu nesse momento do Brasil, tá? No instante em que a fita vermelha foi cortada e suas franjas caíram na lama aristocrática, empoçada pela chuva miúda que caía desde cedo, a multidão aplaudiu com fervor e encantamento. Construída em tempo recorde, apenas 18 meses se haviam passado desde que a primeira casa tombara para lhe abrir espaço. A Avenida Central agora cortava como uma seta o centro do Rio de Janeiro. O novo bulevar parecia se impor como símbolo miraculoso da eficiência, saúde e beleza de um país pronto para romper com a letargia tropical, um país de 19 milhões de habitantes que fora o último do Ocidente a abolir a escravidão e o derradeiro das Américas a se tornar república. E mal se haviam passado 15 anos desde aquelas mudanças. Natural, portanto, que naquele raiar do século XX o Brasil mantivesse quase inalterado o legado de seus 4 primeiros séculos. A própria capital era um reflexo nítido de uma nação que mirava o futuro, mas permanecia atrelada ao passado. Entretanto, tudo estava se modificando com velocidade espantosa, pelo menos na aparência. E era justamente essa a função e o maior significado da avenida então aberta ao público. Não se tratava de uma simples rua, era uma proclamação. Seu leito de 33 metros de largura não havia apenas rasgado a carne viva da cidade colonial,
fora feito também para romper com o atraso e o opróbrio, dividindo em duas a história do Brasil. No entanto, a questão é que naquele jovem Rio republicano, pouquíssimos tinham muito e muitos tinham pouco demais. Os poucos que tinham muito e mandaram construir a avenida viviam nos elegantes bairros do Flamengo, Botafogo e Laranjeiras. Vários já desfrutavam em suas belas residências os primeiros banheiros e chuveiros instalados na cidade maravilhosa. Mas os muitos que tinham pouco ainda viviam em uma cidade malsã, excluídos de cena pelo autêntico bota abaixo, que a própria construção da avenida incrementara o povo civil forçado a subir os morros em busca de moradia, e aqui é o início das favelas, né? Tais morros miravam um porto ultrapassado e ineficiente. Nos cortiços erguidos à sombra deles, ratos cujas pulgas transmitiam a peste bubônica corriam aos bandos. Nos charcos proliferava o Aedes aegypti, mosquito transmissor da febre amarela. E os navios que aportavam no cais não transportavam apenas novos bens de consumo e braços para o café, traziam também imigrantes contaminados pela varíola. O Rio continuava uma cidade febril, no sentido literal da expressão. A Avenida Central, hoje Rio Branco, fora planejada em função de 3 objetivos convergentes: reurbanizar a capital, modernizar seu porto e sanear a cidade. Dessa forma, o Rio deixaria de ser o túmulo dos estrangeiros para virar a vitrine vistosa de um país supostamente moderno. Polo de atração para a entrada de capitais, técnicos e imigrantes europeus, bem como o porto de saída de café enviado para um mundo ainda sequioso por cafeína. O problema é que poucos levaram em conta os efeitos colaterais do projeto batizado de regeneração. Então, Eduardo faz um panorama aqui incrível sobre o que estava acontecendo na cidade do Rio, né? Como a gente conhece, políticos querem fazer obras, né, gente, desde sempre. E os políticos da época queriam também dar uma cara de modernidade, era o propósito, transformar o Rio na Paris dos trópicos. Dizem que até pombas eles importaram de Paris, veja bem, por isso que hoje tem essa proliferação aí, porque eles trouxeram para o Rio. E eles fizeram não só a Avenida Central, a Avenida Rio Branco, mas eles modernizaram toda a região do centro, incluindo o que hoje a gente conhece como Cinelândia, tá? E para que isso acontecesse, como ele falou, eles fizeram um processo de reurbanização, e aí houve esse bota abaixo, que era basicamente um projeto de criação de grandes avenidas, né, como essa Avenida Central, e eles acabaram começando por derrubar os cortiços, que era uma moradia de gente pobre, né, que não tinha muito onde morar e acabava morando nesses conglomerados onde um monte de gente mora junta em pequenas casinhas e de um jeito e pequenas casinhas todas amontoadas sem saneamento básico, que é um ponto muito importante aqui que também Eduardo Bueno traz. Então, não sei se vocês já viram, inclusive vejam, tem um conto aqui no canal chamado Rua do Ouvidor, que relata um pouco essa falta de higiene que existia aqui, que existia no Rio de Janeiro, em que ainda se usava escravos para transportar as cacas da galera. Então, escute o conto, ele é muito legal e ele fala bastante sobre isso. Então, pela falta de higiene, começou a se proliferar um monte de doença, e aí vou fazer só um ponto aqui histórico também, que em 1905, um pouco depois de O Cortiço, há um processo liderado por Oswaldo Cruz. Se você não conhece, procure saber. Ele foi um cara muito importante para esse período do Brasil. Então, vale lembrar que a gente tinha aqui 3 doenças muito sérias: peste bubônica, febre amarela e varíola, quase consideradas como epidemias. E ele foi considerado ele teve até poder de polícia, e ele obrigou toda a população a se vacinar. E aí isso tem registros históricos aí super interessantes, que as pessoas foram obrigadas a se vacinar, e faz parte dessa reformulação da Paris dos trópicos.
Bom, então chegando aqui à obra efetivamente, vou falar rapidamente um pouco de como a Luísa construiu aí essa obra. Ela tem umas 350 páginas mais ou menos, 20 e poucos capítulos, tá? E ela tem como um foco o personagem principal chamado João Romão. João Romão é um cara de origem mais humilde, ele é um empreendedor, óbvio, e ele começa a construir esses cortiços aí para ter, né, o dinheiro e a grana, e ele também tem uma loja, né, em que muitas vezes as pessoas que moram no cortiço acabam comprando na loja dele, aquele ciclo, enfim, da grana. Mas João Romão, ele é empreendedor, ele já tem os negócios dele, mas pra galera bem de vida, assim, como o Eduardo fala aqui, os poucos que tem muito, eles consideram o João Romão assim, tipo, sabe aquele povo, tem dinheiro, é um emergente. E aí, João Romão é um cara que quer crescer na vida, ele quer crescer na vida, e crescer na vida para ele, né, vamos fazer aqui a pontuação, crescer na vida para ele é ser considerado também uma pessoa da elite. E para que ele chegue nisso, eu acho que vale aqui a gente observar a obra e como a Luísa constrói a obra, e não vou dar spoiler, atenção pessoal. Para o João Romão, os fins justificam os meios. E ele vai usar de todas as formas para ele ter esse lugar ao sol que ele tanto almeja, não só ter grana, mas ele ter esse lugar ao sol. Ele vai cometer algumas coisas aí de caráter bastante duvidoso, não vou adiantar, mas que eu acho que vale a gente observar, inclusive como a Luísa descreve esse personagem nas minúcias, como ele avalia esses comportamentos de forma distanciada, que eu acho que essa é a grande sacada dessa obra. Vídeo longo, mas eu quis fazer ele mais longo mesmo para a gente dar todo esse contexto histórico que é super importante especificamente para o Cortiço. Amanhã já começa o primeiro episódio, o primeiro capítulo, né? Sejam bem-vindos aí mais essa obra, espero que vocês curtam e que a gente aprenda muito com o João Romão e com a Luísa Azevedo. Obrigada, gente! E turma, vestibular com galera dos concursos, quero ver todo mundo passando, hein? Depois vem me contar aqui do desempenho de vocês nas provas, tá bom? Muito feliz de começar mais essa obra. Obrigada pela audiência de vocês. Estou muito feliz com cada pessoa que está aqui. Muito obrigada. Beijão, gente!